Estamos iniciando aqui hoje mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado pelo escritório João Domingos Advogados, que é a fortaleza jurídica do produtor rural. E esse podcast hoje é mega especial. Estamos aqui numa fazenda no município de Unai, Minas Gerais, e vamos conversar aqui agora com a Liliane Queiroz, também conhecida como a Dama do Agro, uma mulher incrível de muita força e obstinação, que viemos acompanhando há muito tempo. E viemos aqui hoje para poder ouvir um pouco mais sobre a história dela, a trajetória dela e aprender a nos inspirar com essa jornada aí. Liliane, muitíssimo obrigado por nos receber aqui, viu? Tá, eu que agradeço, viu, a visita de vocês, né? Passar o dia aqui comigo hoje. Sejam sempre muito bem-vindos. Tem uma história que todo mundo sabe, onde eu vou, eu conto, porque assim, eu não saio mais assim para palestrar, né? Eu tô muito sobrecarregada de trabalho, então assim, em algum lugar ou outro, você vê podcast mesmo, é o primeiro que eu faço. Eu recuso tudo porque eu não dou conta. De primeira, a gente tinha que fazer o serviço de dentro da porteira, né? Então a gente fazia tudo certinho. Chegou uma época que a gente precisou sair de dentro da porteira e ir para fora para a gente resolver as questões mais administrativas, né? O comprar, o vender, o relacionar, né? E o ficar mais ativo. Nos tempos de hoje, eu digo que a gente volta para dentro da porteira novamente, porque nós temos hoje uma dificuldade muito grande com mão de obra. Nós temos na fazenda hoje funcionário de 30 anos de casa, de 30, de 20, de 10, de 15, mas nós temos aqueles que ficam uma semana e vão embora. Então, é uma dificuldade muito grande para nós hoje sobre isso. Então, você está tendo que voltar para dentro para você ensinar quem está chegando e talvez o seu administrativo de dentro da porteira seja o seu lucro hoje. Porque lá fora nós sabemos, parece que está mais fácil a gente terceirizar lá fora Sim, do que aqui aqui dentro, dentro. né? Do que você Então contratar hoje a alguém para gente gera gerenciar essas tudo, pessoas exato, e. porque você gera tudo hoje, desde a economia, de tudo. De um produto que você compra, de uma semente, de uma ração que é fabricada aqui, de uma manutenção do operacional na máquina, né? Uma troca de filtro, uma troca de óleo. Então tudo isso gera economia hoje dentro da fazenda também, não é Uhum. mesmo? A gente tem os desafios e as oportunidades, né, dentro da fazenda. Então, se você for pegar a minha história, assim, de como tudo começou e tudo, dentre todos os desafios, eu tive a oportunidade de começar um negócio só da pecuária, que foi quando o meu sogro presenteou eu e minha sogra com 35 cabeças de boi. Que ano que Você foi já isso? ouviu você já ouviu isso? Não, não, que ano que Isso foi foi isso no aí? ano de 2000, 2000. 24 anos. 24 anos atrás. E aí, como é que foi esse É. início? Aí eu acho que ele via que eu tinha muita vontade, assim, de ter o meu negócio, né, e eu saí de casa muito jovem, né, porque a gente casou e nós viemos pra cá. E aí é tipo aquela história assim, ó, de um boi você fez uma boiada, então Aham. é tipo isso. Aí ele deu essa oportunidade pra nós, pra gente dividir e tal. A minha sogra pegou a parte dela e investiu no comércio, e eu peguei a minha parte e fui fazer a minha pecuária, que hoje é o Nelore Dama. 24 anos já. 24 anos atrás, E como no é que e como é confinamento. que era esse gado no começo? Era aquele Nelore PO de fertilização? Eu Como é tenho que era? foto, eu tenho foto para mostrar. Era cruzado, cruzadão Pesado, mesmo, né? barrigudo, Rústico. cabeçudo, aquele rústico que aguentava aqui, porque naquela época não se via tanto assim um clima favorável nessa região nossa também. Isso mudou muito com o tempo, né? De uns anos para cá que ficou muito produtivo, melhorou muito as chuvas por aqui, né? A gente não tinha segunda safra, né? Hoje a gente tem. Ah, Inclusive naquela até época não se não, fazia. não se fazia segunda safra, somente a safra verão. E a região aqui é de 2.000 milímetros ano, mais ou menos, Mais ou menos, 1.800? às vezes até menos. Esse ano deu 1.500, 1.800, 1.700, depende do ano, né? Sim, Na sim. época se chovia um pouco menos, né? A gente não arriscava, ou não arriscava tanto também, né? Sim, sim. E aí depois disso teve depois disso foi, né? A gente mexeu com confinamento, né? E de 35 bois hoje a gente tem até uma seleção de gado PO, né? E em 3 giros de confinamento já chegamos a virar aí 3.000 boi, 3 giros. No Então, assim, confinamento. é uma história de empreendedorismo, né? Uma história de uma mulher, né, que hoje é muito, assim,
tá muito em evidência, né? As mulheres hoje, né, estão com vontade mesmo de trabalhar, de fazer a diferença, de agarrar junto, né? Estão chegando com tudo, né? Tem um olhar diferente, uma visão Ô, diferente. Liliane, mas hoje dentro da atividade rural, é só nessa parte da pecuária? O que mais que você atua, assim, dentro da... Porque você tem várias vertentes, né? Por exemplo, na agricultura, na operação, na gestão, Aham. parte administrativa, financeira. Primeiro que a mulher é mãe, é esposa, Pra é nora, é começar. filha, né? É tudo, né? Mas eu atuo mais hoje na pecuária, porque o meu esposo está na agricultura, eu fico mais por conta da pecuária, do gado, mas o operacional em si todo, administrativo, operacional, então eu estou num lugar, estou em outro, né? Então, assim, agricultura, pecuária, a produção de feno que a gente tem hoje também. O Então, Tifton. assim, de todo o contexto da fazenda, eu estou junto. E a questão dos colaboradores, como é que é feita essa gestão diretamente das pessoas, como que é? Hoje a gente tem uma equipe, né, uma empresa que cuida muito dessa parte dos colaboradores, com treinamento, eh, com assim, com visitas na fazenda, acompanhar o dia a dia deles, ver qual é a demanda de cada um, qual é a reivindicação de cada um. Então essa empresa hoje terceirizada, ela aproxima muita gente mais ainda deles, Ajuda a né? entender e A mapear entender, melhor. exatamente, a mapear tudo que está acontecendo, onde é que está alguma coisa que a gente não está conseguindo lidar muito bem, né? Então, essa É empresa hoje interessante, eu nunca ouvi ajuda. falar desse formato de negócio. Como é que chama a empresa? Muito interessante, chama Site Soluções. É Site, daqui, daqui de Unai, nós temos aqui o Eloy, né, que ajuda nós muito nessa site parte. SAITE, Site Aham, Soluções. Site Soluções. A empresa já está com a gente, já Eles está indo fazem para a o parte de quarto ano. departamento pessoal também, das Fazem. folhas, essas Não, as coisas? folhas não. Faz, Não. faz na questão de seleção. Selecionar, Recrutamento, exatamente. Então, entendi, quando chega até nós para bater o martelo, já chega filtrado. Nós entendi. temos tantas pessoas, enquadra no perfil, já sabe assim a área de cada um, né? Como é que funciona, né? O histórico desse colaborador, porque hoje você tem esse colaborador, que chama a atenção nossa o seguinte: se ele já tem um carro próprio, se ele já tem alguma coisa que é dele, e até isso a gente presta atenção, que ele Sim. é um bom gestor do próprio negócio dele mesmo, da Cuida do família, que ele tem. entendeu? Então, assim, não é aquele que só ganha e gasta tudo, E né? some depois. É, Que anoitece, mas não amanhece. exatamente. Então, assim, ajudou nós muito nessa questão, sabe? De ficar mais próximos a eles aí. É muito interessante. E como é que foi assim? Eu queria entender o início, porque você falou que chegou aqui com 17 anos, né? Em 98, né? Com 98. 17 anos. Seu esposo estava com quantos anos ali? O Fabiano com 22. Com Eu com 22. Como 17. é que foi sendo esse processo de transição? Porque, de certa forma, até então devia ser o pai dele que ficava mais à frente e tudo. Então, foi meio que, eu imagino que veio ocorrendo ao longo desses anos meio que um processo de passada de bastão, né? Seu sogro, ele deve estar vivo ainda, deve estar atuante, mas como que foi sendo esse processo, assim, de cada vez mais ir assumindo a frente dos negócios? É o processo mais difícil dentro da fazenda, essa passada de bastão. E eu acredito que de outras empresas talvez, né? Mas falando do nosso negócio em si. Porque você quer entregar e não quer. Você quer entregar, mas você ainda acha que não é o momento. Você às vezes acha que os filhos ainda não estão prontos, ou não tem a capacidade que a gente tinha de fazer lá atrás, né? Porque a minha geração de hoje, a do Fabiano, a gente não tem aquela bravura que teve o meu pai, o meu sogro, que eu sou de uma família também de produtores rurais desde os meus bisavós. Então a minha cabeça hoje é meio que tipo assim, eles fizeram muito. Então acaba gerando uma insegurança em você entregar tudo. Por isso que entra o trabalho de sucessão. Você trazer os meninos para dentro do seu negócio e começar trabalhando isso gradativamente. Eu vi um consultor famoso falando esses dias, ele fez um post no Instagram falando assim, na sucessão da sua fazenda, você é o príncipe Charles, e aí o que ele colocava o príncipe Charles, ele se tornou rei com 70 e poucos anos, salvo engano. E o que ele colocou é que muitas vezes, principalmente na pecuária, ele falou que isso é mais comum, que o filho ele vai se tornar efetivamente sucessor e vai receber de fato essa gestão quando o pai morre. E o pai vai morrer, o pai não demora, vai morrer por ali. Então,
Aí fica um processo complexo, né? Pô, mas já com 70 e poucos é que ele vai ver como fazer aquilo dali, então tem que ser um processo contínuo, né? No caso dele, ele é herdeiro, né? Aí entra aquela diferença, né? De sucessor e de herdeiro, né? Sim, Então, o sim. príncipe aí Herdou o herdou, trono. né? Que é o que a gente O tenta dilema não hoje, fazer. entre herdeiro e Que é o que a gente tenta sucessor. fazer o sucessor. Não é fácil. Não é fácil a gente moldar essa turma de agora, essa geração, né? Mesmo o meu mais velho com 23, nós temos o Thiago com 23 e o Gabriel com 12, né? Uma diferença de idade grande, e mesmo assim você vê a diferença que tem um e tem outro, geração de um e de outro. Sim, sim. Né? Uma curiosidade, você falou dos seus bisavós, então seus pais, seus avós, seus bisavós já eram do agro. De onde que eram, assim? Que eles... Então, né, eu não caí de paraquedas na fazenda, eu tenho sangue de produtor. Eles são do interior de São Paulo, né, na cidade chamada São José da Bela Vista, que a gente tem como referência Franca, né, que está muito pertinho. E os meus avós mexiam com café, então vieram do café. Lá era muito forte, é até hoje o café na região de Franca, né? E eram produtores de cafés, assim, renomados na No cidade. interior. E aí passou pelos meus avós, que vieram da pecuária de leite, pecuária de corte. Meu pai também passou pela pecuária de leite e agricultura até hoje. Também passou pela pecuária de leite. De leite, não. Mas muito pouquinho, porque sim. você tinha um pouquinho de leite na fazenda para tirar um leitinho, mas numa certa fase passou. Você não chegou a trabalhar com a pecuária de leite? Não, de leite nunca. Quando a gente ingressou com a pecuária, era para ter montado de leite. E devido o valor da estrutura, que era muito mais alto do que da pecuária de corte, o investimento era muito alto, então, falou, vamos fazer um confinamento, então, que fica mais barato e a gente vê no que dá. E realmente deu muito certo. Assim, eu não tenho o que reclamar da pecuária, assim, apesar das dificuldades, com tudo, né? Principalmente em questão de comercialização, de mercado, de mão de obra. Acima de tudo, a gente tem que gostar do que faz, né? E eu acho que isso... Liliana, eu queria entender essa faculdade que você fez da vida, né, no campo, que eu estava te perguntando sobre a sua formação, se chegou a ter alguma formação acadêmica na área, e você colocou que até teve uma formação na pedagogia, mas na atividade rural não. Então, assim, foi aprendendo na escola da vida mesmo. Somente. Tudo que eu sei hoje, em termos de fazenda, de agricultura, de pecuária, claro que hoje é fácil, porque a gente tem telefone, né? A gente tem sites de pesquisa, a gente tem profissionais com dia de campo, com palestra técnica, muito interessante. Mas eu aprendi na escola da vida e aprendi muito com meu sogro também, que ele teve muita paciência em me ensinar, sabe? Ele foi muito duro, muito rígido. Ele me estendeu a mão para me ensinar e da mesma maneira também me deu vários puxões de orelha quando eu precisei. Então foi praticamente assim, um papel do meu pai, que eu estava muito longe, né? E saí de casa tão cedo. Mas tudo que eu sei eu aprendi fazendo. Liliana, às vezes o pessoal chega na fazenda e vê toda essa produção, como as coisas funcionam bem, tudo organizadinho. Cheguei aqui, tinha até a placa do estacionamento de visitantes ali, e tudo funcionando muito bem, a produtividade. Só que as pessoas não imaginam como que era lá no início, né? Porque às vezes é fácil falar que você preservou até hoje tendo o que tem, mas não imagina o que houve lá atrás, que com certeza se tivesse como pular fora, em algum momento pode ter vindo esse desejo. Explica para nós, assim, para a pessoa visualizar, o pessoal que não conhece o que era a realidade ali em 98 aqui, 98, né, da região. 98. Como que era o contexto da região em 98? A questão de logística, de energia elétrica, de estradas, suprimentos, se o trator estragasse, como é que era para ter que arrumar, como que era isso aí? Eu acho que o exemplo mais fácil de eu dar, porque tudo era diferente, né? Até a questão do sistema irrigado, que não tinha, né? Hoje a gente tem energia solar na fazenda, né? Que quase não tinha energia. Às vezes acabava a energia, ficava lá 3 dias, 4 dias, né? Não tinha como resolver. Caramba. Apesar da fazenda ser muito bem localizada, mas ainda tinha esses contratempos, né? E o exemplo mais prático disso é o telefone. Antigamente a gente tinha aqui em 98 o Rural Van, né? Não sei nem se eu posso falar, mas Rural Van, que era um telefone rural. E você falava lá 1 minuto, pagava R$200, né? Nossa. Hoje a gente tem um telefone celular que você fala de vídeo o mundo inteiro.
E eu me recordo que meu sogro era muito bravo e ele ficava bravo quando vinha a conta do telefone cara e vinha brigar. Telefone não é para bater papo, não, é uma necessidade. E eu chorava, né, porque eu não conseguia falar com os meus pais em São Paulo, né. Então, assim, essa evolução veio acontecendo, aconteceu rápido, né, apesar de já ter aí 26 anos que eu estou aqui, né, mas aconteceu muito rápido, mesmo em termos de tecnologia de máquina, né, em termos de tecnologia de semente, em mudança de clima que ocorreu também O de lá que que para era cá uma que favoreceu. produtividade boa naquela época de soja? Quando vocês estavam Eu plantando me ali? recordo de soja aqui, de área que tinha sido recém, aberto aqui, eu me recordo de produção aí de 12 sacas por hectare, isso veio subindo, veio para 20, veio para 22, eu me recordo Caramba! disso, né. Depois, 12 sacas por eu me hectare. recordo, né, na época, aí depois passou isso para 30 sacas, 40, né, 40 sacas talvez foi uma média que ficou muito tempo, né. É E mesmo? depois isso veio melhorando e veio surgindo outras coisas, né, semente nova, né, tecnologia de semente, né, rotação de cultura, cobertura de solo, correção de solo, né, porque você quer o cerrado, né, o cerrado mineiro brasileiro, né. Sim, Então, assim, sim. apesar de a gente estar aqui, favorece muito a 950 metros de altitude, mas a gente sempre teve isso. Então, assim, nós temos terras hoje de 40, 45 anos de cultivo, de correção, que isso hoje favorece muito esse cenário de produtividade. E Sim, fora o sim. que foi sendo implantado, né? Foi sendo implantado. Desde a correção até hoje, que as questão aí de biológico, né? Que a gente já usa, né? Utiliza. Questão do maquinário, né? Que muda muito. Liliane, teve uma questão que você colocou, que eu achei muito interessante, que eu perguntei assim, você mora aqui ou aqui na fazenda ou na cidade? É meio a meio? Como que é? E você falou que a vida toda, desde quando você veio para cá, desde 98, você já há 26 anos residindo aqui na fazenda. É, é lógico que não é regra e tudo, mas você acha que esse pode ser um diferencial favorável? Porque a gente sabe que é igual, a fazenda é igual a empresa hoje. Então, assim, se você está longe da empresa e se você vai pouco nela, é difícil daquilo dali funcionar muito bem, é difícil daquilo dar certo. Pode dar, mas é difícil. Você considera que o fato de você, sua esposa, seus filhos estarem aqui mais próximo contribui para uma gestão mais próxima, mais eficiente da produção como um todo? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. A gente dorme e amanhece no negócio. É desgastante. Muito. Principalmente por ser uma empresa familiar, né? Isso desgasta muito e a gente tem que ter muita cautela com isso, né? Porque assim, eu tô com o meu patrão o dia todo, ele briga comigo, ainda tem que entrar pra dentro de casa sorrindo, né? Tem- Então, você pensa por esse lado, né? Então, assim, mas eu acho que isso contribuiu muito, principalmente na questão dos meninos. Os meninos estudaram aqui, estudam, no caso do Gabriel ainda, na escola rural, e vivenciar isso aqui tudo junto, de perto, com certeza, eu acredito que nos faz mais eficientes no nosso negócio. Tá de perto. Eu acredito muito. O que eu vejo muito hoje, assim, o agro você tem variáveis demais para você conseguir ganhar dinheiro. Você tem a questão, às vezes você tem um ano que o clima é ótimo, você produz bem, mas o preço vai lá embaixo, sua margem é pequena. Novamente, você pode ter um ano que o clima foi bom, você produziu bem, mas às vezes o insumo, quando você comprou, o dólar estava muito alto, às vezes está muito alto, o dólar foi para baixo, como a gente viu isso acontecer vários anos para trás, e aí você tem prejuízo novamente. E no outro, às vezes o preço está bom, comprou bem os insumos, só que você tem um problema de clima, como muitas pessoas foram afetadas, muitos produtores rurais brasileiros foram afetados nessa última safra, e houve uma quebra de produtividade muito grande. E no caso, estava o preço ruim ainda, né? E a produção ruim. Então, assim, é muito difícil, assim, a atividade rural como um todo. Então, você tem que ter um ciclo de aprendizado que em algum momento você tem que conseguir acertar muito mais do que errar. Eu acho que às vezes é muito mais assim, não é quem consegue ganhar mais, mas é quem consegue talvez ganhar menos ou evitar de perder. Como que você vê essa questão de exposição a risco, né? Porque assim, a atividade rural, ela é inerente à questão de risco, mas você tem que ter formas de estar pensando e repensando quais riscos você está disposto a correr para, enfim, para não ter o risco de às vezes quebrar, né? Você tem um determinado risco que você toma e você correu o risco de acabar quebrando. Como que foi essa jornada para vocês de tomada de risco, às vezes de momentos difíceis?
Olha, risco a gente tem todos os dias, né? Porque a maior empresa a céu aberto hoje é a agricultura, a pecuária, é uma fazenda, não é mesmo? Porque a gente não sabe se chove muito, se chove pouco, quando você quer chuva, quando você quer sol, né? A gente reza tanto que tem hora que acho que nem Deus sabe o que que atende, mas assim, trabalha com a realidade, trabalhar com os pés no chão. A gente aprendeu a não dar o passo maior que a perna. Então a gente trabalha assim muito na realidade da gente, né? Porque inclusive fazer uma conta de produtividade abaixo, né? Assim, A vou produzir expectativa. 60 sacas, não. Vamos trabalhar com menos, porque se passar do que a gente está trabalhando numa margem de custo que a gente tem, o que vier é lucro. Então, eu acho que tem que entrar um pouquinho dessa coisa de ser um pouco sensato e um pouco real, para trabalhar dentro da realidade da gente e tentar o máximo possível, em anos difíceis, que isso aconteça, né? De encerrar as E ao longo de atividades. toda essa jornada, você se recorda de algum momento que foi mais desafiador? Por exemplo, a ferrugem asiática, alguma coisa assim, que foi um ano assim que falou, nossa, as contas não fechou, às vezes levou anos para se conseguir recuperar, pagar aquelas contas daquele ano que foi muito difícil. Você se recorda de algum momento mais específico, assim? Não, Não eu sei me se... recordo de um ano muito difícil, que foi um ano que deu um temporal muito forte, a soja prontinha para colher, choveu muita pedra e teve uma debulha muito grande do grão. Eu me recordo disso. Isso aconteceu no milho também, mas o milho em todo caso é fácil, fácil entre aspas, né? Mas assim, você ainda consegue recuperar na cata. Mas no caso da soja, eu me lembro de ter tido um prejuízo significativo com um temporal nesse sentido. É o que Entendi. eu me lembro, assim, de prejuízo mesmo, mas uma coisa natural, né? Agora, Sim, sim. prejuízos, assim, a não ser de quem não pagou, né? Aí é prejuízo mesmo de natural, que a Que é um gente não tem risco como também que o evitar. produtor está sujeito, até isso, É. né? E que há anos atrás a gente não trabalhava também com essa questão de seguro, né? De seguro tanto para produtividade ou tanto para essas coisas, né? Hoje a gente tem mais facilidade para isso, Porque né? já Mais fazem. amparo, né? E os seguros se chegam a fazer em todas as áreas ou alguns talhões que são mais Não, alguns problemáticos? talhões, né? A região hoje já é muito assim produtiva, né? Assim, a gente tem algumas intercorrências já alguma vez ou outra que teve de seca, né? Mas assim, alguma área ou outra a gente costuma fazer assim, mas não é 100% não. E o que que você vê, Lilian, com perspectiva da fazenda pelos próximos anos? Com você, seu marido ali à frente, seus filhos, o que que você acredita que vai ser o sentido que ela vai evoluir? Você já colocou para a gente que, de quando você entrou até hoje, houve uma evolução tecnológica muito grande, né? A forma de se produzir, uma série de coisas, houve um aumento de produtividade muito grande. E o que que você espera, né? O que que você imagina que vão ter nos próximos anos? Seu filho assumindo, ele tem esse desejo de assumir a gestão da fazenda? Tem, eu acredito que ele tem esse desejo sim, ele comenta pouco, né, porque a gente não trabalha, assim, essa questão dos meninos, quando isso vai acontecer. Esse processo tem que ser natural, até que, sem que eles percebam, já vai passando responsabilidade e ensinando, né. Você colocou um ponto muito interessante que, na sua perspectiva passada do bastão da gestão para os filhos no processo sucessório, não é assim, chegou um dia, você entrega a chave da porteira e fala, agora toma é sua. Agora é sua responsabilidade. Você colocou uma perspectiva muito interessante que é um trabalho diário, um passo a passo ali que vai tendo, de transferência de responsabilidades que eles vão assumindo. É um trabalho diário mesmo e não é fácil, não é, não vou dizer que é fácil porque não é. Primeiramente, porque até os meninos têm que acostumar, por exemplo, com o volume, que a gente mexe, né, de tudo, né. Você compra uma máquina hoje caríssima, Tudo né, tem valor muito tem expressivo. muito valor em cima disso, né, então até isso os meninos têm que acostumar com isso, né. Porque se você, por exemplo, da noite para o dia, toma, você vai cuidar, isso não tem possibilidade de dar certo. De Eu não funcionar. vejo assim, tá. Nós temos assim, até o pessoal fala assim: "Ah, que você fala que deve ser feito?". Eu não falo de coisa técnica, porque eu acredito que, assim, é muito individual de cada um. Cada fazenda, cada um tem uma gestão diferente, cada um tem uma prioridade diferente, cada lugar tem um clima diferente, então não adianta você sair daqui hoje com uma receita, que eu não vou te dar uma receita. Eu posso te dar te mostrar algumas questões que eu fiz e não deu certo. Aí você tira a conclusão se você vai fazer ou não.
né? Mas você sair daquele ano, você vai com a receita, vai fazer lá que vai dar certo? Não. E os meninos também tem que ter esse princípio disso, né? Vamos fazer, vamos experimentar, vamos caminhar junto. Vamos pegar a experiência do meu avô, do meu pai, da minha mãe, não é mesmo? Para que isso aconteça de uma forma natural, esse processo. Porque não é fácil para nós entregar, porque a gente quer estar ali, roer o osso até o final, né? Sim. Isso acontece. E eles esperam muito isso também. Nossa, quando eu tomar conta vai ser assim, vai ser assado. Eu não vou trabalhar domingo, né? Tipo assim, né? Primeira coisa que todo mundo pensa, não vou trabalhar mais os finais de semana. Não é assim. Porque quando a gente está plantando, quando a gente está colhendo, a gente não tem dia, a gente não tem hora, a gente não tem lugar, a gente não tem hora para almoçar. Ah, mas vocês são doidos, né? Você come até com o prato na mão. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos a trabalhar. Eu não aprendi outra coisa. Eu não sei deixar o meu serviço para fazer e fazer alguma outra coisa que, entendeu? Eu não consigo. Então é da pessoa, né? Da pessoa, é de como foi criada, é de como foi moldado. E eu tento o máximo possível passar essa responsabilidade, essa carga para os meninos, para eles verem que não é fácil, mas é possível. Que todos os sonhos dos meus filhos e os nossos, nós realizamos tirado da fazenda, do nosso trabalho com agro. Que se todos os nossos sonhos, quem realizou foi aqui dentro da fazenda. Interessante. Lilian, eu queria ouvir assim nas suas palavras, você olhando aí para seus avós, para seus pais, para seu sogro, para você mesmo, para seu marido, como que você definiria assim o produtor rural brasileiro, né? Com toda essa obstinação, essa energia que ele tem e com tantos desafios, né? E, enfim, como que você definiria assim o que é o produtor rural brasileiro, aquele que acorda que trabalha de manhã, de tarde, de noite, que acorda de madrugada, e que se mantém na atividade por anos a fio, né? Mesmo com tantas adversidades, como que você definiria ele? Um guerreiro. O produtor rural é um guerreiro. É de uma bravura. E assim, é até assim, a gente emociona de falar porque... Eita, só não contei que eu choro. Você visualizou alguém aí. Porque assim, a gente vê tanta garra, né? Tanto tempo, né? Então eu vejo o produtor rural como um guerreiro. O produtor rural, ele é abençoado, né? Sem dúvida alguma, nessa produção incansável de alimento. E é uma dádiva, é um guerreiro. O pessoal às vezes olha aquele na Globo, né? O agropop, aquela coisa toda, e não imagina o que é a realidade. Eu estava comentando com os meninos aqui antes da gente chegar. Eu falei, olha, pessoal, vocês não têm noção o tipo de dificuldade que você tem no agro, que não existe às vezes na empresa. Eu comentava do meu avô quando tinha fazenda, que chegou no período de uma seca muito forte e não tinha água pro gado, então ele teve que alugar ali uma retroescavadeira para poder escavar ali. E essa retroescavadeira estragou, ela ficava uns 3 quilômetros da sede. E eu lembro que a gente foi e voltou, sei lá, umas 15 vezes naquele dia na sede, porque precisava de uma peça, de uma ferramenta. E aí, de repente, precisava de outra coisa, tinha que ir em Goiânia, era 5 horas de viagem. E então, qualquer probleminha, a dimensão é muito diferente. Se você está na cidade, está tudo à mão, né? Tá tudo muito mais fácil. E aqui, como diz assim, isso a Globo não mostra, né? O que é a realidade? A hora que você está colhendo ali, uma colheitadeira ela quebra, e aí você está com a janela apertada que você tem que colher correndo, e é o que você falou, por exemplo, esse ano foi muito apertada a janela de plantio do milho, e aí faz aquele mutirão, né? Eu imagino um mutirão acontecendo quando você colocou ali, olha, a gente estava, era o dia todo, até de noite, né? Você estava colocando para plantar, porque cada dia de atraso no plantio significaria tantas sacas a menos. Tantas sacas a menos. A gente tem, assim, esses picos de plantio, de colheita, né? E depois a gente tem uma entre-safra que, de primeiro, parecia que a gente parava tanto tempo, ficava esperando chegar o novo plantio, e hoje parece que emendou tudo, né? Parece que tá tudo emendado. Tá tudo emendado. Mas a gente começa aqui, geralmente, quando tem essa janela de plantio da safrinha, que é muito curta, principalmente se a gente se demorou a chover para plantar o verão, e aí atrasa na colheita de soja e diminui a janela de plantio do milho. Então a gente sai sempre 4 da manhã, né? Para meia-noite,
Às vezes tem dia que dá o virote no agro, né? Que a gente brinca aqui com os meninos, hoje é dia de virote, né? E nessa empreitada, nesse desafio, o meu filho tá junto. Tá junto. Ele não tá dormindo até meio-dia, não. De jeito nenhum. Tá agarrado ali. Tá agarrado. Então, assim, eu me recordo de um relato do meu sogro muito interessante nessa dificuldade de evolução e de peça que quebra e da correria. Ele me contou assim que há tempos atrás, naquela época, em 80 e alguma coisa que ele teve por aqui, 82, 85, alguma coisa assim, quando ele chegou... Ele chegou muito antes. Ele chegou muito antes. Quando não tinha energia, quando não tinha nada. Ele conta que dormia embaixo de carreta. Como diz aquela expressão, quando chegou era tudo mato, literalmente. Tudo. Você tá vendo essa árvore aí, esse pé de buriti aí? Ó, ele conta que dormia debaixo de carreta aí, na época. E ele conta que quando quebrava alguma peça aqui, se era alguma coisa assim muito expressiva, ele saía de madrugada, ia até a nossa cidade, que ia até Guaíra, perto de Barretos, para comprar a peça. Ele tinha que ir lá. Tinha que ir lá, porque lá, sabe por quê? Lá ele tinha crédito. Lá todo mundo conhecia ele. E aqui ninguém para vender aqui fiado. Não tinha nem o dinheiro. Não tinha nem o dinheiro. Você tinha que apostar no cara para ele sonho, colher. Ele tinha um sonho e uma vontade de fazer dar certo. Para ele colher, para ganhar o dinheiro, para te pagar a peça. Então lá o pessoal já conhecia tudo. Ele conta que ele já fez isso. E isso naquela época, com as estradas naquela de chão. Época, de chão, estrada de chão. Hoje, e naquela época não tinha os carrão que a gente, né? Hoje você anda em carro assim, né? Confortável, potente, não é mesmo? Ar-condicionado, né? Tudo, né? Naquela época, não. Então, assim, muitas vezes de caminhão, né? Recrutava pessoas de lá para trabalhar aqui um certo período, vinha aqui e ficava tanto tempo, sabe? Na colheita, no plantio, na colheita. Então, assim, por isso que eu te falo. Tem que ser guerreiro, pô. Tem. Se eu for pegar hoje para fazer, ou eu, meu filho... muito fraca, por isso você fala que nós somos muito fracos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Vou falar no caso da mulher, né? Mas tempos difíceis, mulheres fortes, né? Tempos fáceis, homens fracos. Você acha que eu vejo o meu filho hoje fazendo o que o meu pai fez, o que o meu sogro fez? Jamais, não vejo. Ah, mas nem pode, porque aí eles estão andando para trás. Não. É porque, assim, é um sistema diferente, é uma geração... São diferentes, tudo bem, beleza, mas, assim, era de uma força, de uma vontade de crescer. E o que eu acho que é interessante é que não dá para falar assim, mas isso era o normal da época. Não. Era a realidade que se tinha na época, mas não foram todas as pessoas que vieram para cá junto com ele naquela época que conseguiram aguentar o tranco e ficar e chegar onde que está hoje. Com certeza você vai pegar ali de cada 50 que chegou junto com ele naquela época, vai ter ele aqui, vai ser 1 por 50, exato. Porque a quantidade de adversidades que você vai tendo ao longo do caminho que te fariam desistir, seria a mesma coisa hoje o cara falar, não, eu vou abrir uma fazenda lá no meio do Amazonas e vou pegar 400 quilômetros de terra, enfim. São coisas que a gente não consegue nem recordar, nem relatar, né, Liliane? Mas não. A gente consegue imaginar o quão difícil, o quão desafiador, e eu acho que realmente tem que ter uma obstinação muito grande. E um ponto que você colocou da questão de Deus, assim, eu costumo falar que não tem produtor rural que seja ateu, porque assim, ou ele tem fé em Deus ou ele é doido, porque uma pessoa para chegar no banco e falar, não, me dá 10 milhões de reais, enterrar na terra e acreditar que aquilo realmente vai funcionar, ele daqui a alguns meses ele vai conseguir pegar aquilo de volta em quantidade maior, para ele devolver para o banco e para ele comer, para ele tirar o sustento dele e da família dele. Se ele não acreditar em Deus que aquilo vai funcionar, normal ele não pode ser. E ainda mais por anos sucessivos, dando às vezes com inseguranças, com dificuldades, né? Exatamente. Tem que ter fé em Deus mesmo. E outra, na época, o meu sogro não trouxe a família. A família, eles vieram só em 98 junto comigo. Quantos anos depois? Vamos falar de 85 até 98, né? 13 anos. Pois é, aí eles não vieram. Então, assim, e eu me recordo também, a minha sogra conta hoje meu sogro, que eles conversavam através de rádio. Rádio amador. Rádio amador. Né? Para dar sinal, para ter sinal. Passava aqui 90 dias, sei lá quantos dias aí exato, né?
depois ia para Então, casa. teve 13 anos que ele veio. Você fica um dia fora de casa hoje doido, não, deixa eu dar aqui, ó, né, deixa eu mandar mensagem lá, deixa eu ver, né, que tá tudo bem e tal, não sei o quê, né, que eu cheguei, não é? Eliane, a gente estava conversando um pouco ali, a gente ouve falar muito sobre o Nelore Dama, né? Uma marca aí que você desenvolveu do seu gado. Conta um pouco mais para nós, como que surgiu isso, como que foi desenvolvendo, enfim, conta um pouco mais sobre essa história. Olha, acho que a minha história hoje, eu vou te contar uma coisa aqui, que nem eu mais aguento mais contar minha história, até eu já tô enjoada da minha história quando dirá o povo, né? Mas assim, que isso. a Dama do Agro, assim, ela foi sendo, assim, moldada com o tempo. Eu sempre estive na fazenda, mas ninguém sabia da minha história. Eu sempre fiquei aqui trabalhando, trabalhei em todos os setores da fazenda, desde balança do escritório, até ter que pegar uma máquina e fazer. Eu me recordo que quando eu tinha o Thiago com 6 meses de vida, a gente precisava de alguém para puxar água no caminhão, passar veneno. Não tinha ninguém, eu fui. Então, assim, umas coisas assim que a gente recorda. E isso, um dia eu resolvi divulgar, né, nas redes sociais, um pouquinho da rotina, do dia a dia, do que estava sendo feito. E aí começou. E um dia brincaram comigo numa brincadeira, me chamaram de Dama do Agro e tal, e começou. E eu, gente, mas é mesmo, né? Eu acho que esse negócio é legal. Por que dama? Às vezes soa enjoado, né? Às vezes soa assim, tipo, poxa, aquela mulher lá, né? Não. Mas não é, você não precisa perder aquela coisa de mulher, né? De estar com uma unha arrumada, de estar cuidada, né? Porque você está num meio masculino. Então, a dama, por que dama? A dama é uma figura feminina, né? Que soa forte. E do agro, por estar aqui dentro. Porque o agro ele traz consigo essa ideia de rusticidade, de algo mais É, bruto. mas não confundam a dama. Talvez uma dama de ferro, né? Margaret Thatcher, né? Lembra? Sim, sim, Então, sim. assim, e veio essa coisa com a dama, e surgiu a ideia da gente criar uma marca para trabalhar algumas questões, né? E dentro do Dama, a gente tinha um sistema de confinamento, e nós sempre fomos conhecidos por ter um gado de muita genética. Eu sempre fui muito criteriosa para comprar, para apartar, para comprar. E a partir disso, a gente foi sendo cobrado por não ter uma versão do gado PO. Por que a gente tinha tanta genética, a gente não conseguia disseminar essa genética, né, para a região, para Unai, para a região? E foi aí que surgiu a ideia. Pera um pouquinho, então vamos criar o Nelore Dama, né? Vamos dar nome, né? Porque o Nelore já existia. Sim, sim. Sempre existiu, né? Desde depois que eu vendi os cruzados que eu tinha ganhado, né? Já vim fazendo a seleção do Nelore. Já tinha fazendo isso. E aí surgiu, a gente montou, hoje está em produção, Nelore Dama, né? Eu quero fazer uma pequena parcela para, assim, um gado rústico, um gado funcional, não é um gado de vitrine, tá? Então é uma coisa assim que vem agregar para nossa região, que nós trabalhamos com 6 meses de seca, projetado para 8 meses de seca. Então, assim, é uma realidade de vida aqui do nosso Noroeste Mineiro, né? Nós temos uma seca muito significativa e a gente precisa ter um gado que consiga, um touro, no caso, consiga cobrir vaca num sol de mais de 40 graus, rachando, né? Sim, sim. Então, eu precisava trazer isso e com isso surgiu, né? Foi desenvolvendo. Aí, a partir disso, a gente tem hoje uma produção muito significativa. O maior problema da nossa fazenda hoje, que eu não posso nem dizer assim, mas um amigo meu fala muito isso, falou assim, eu já vi fazenda de tudo quanto é jeito, mas fazenda que tem excesso de comida é a primeira que eu vejo. Porque o sistema assim, roda bacana, o sistema produtivo é intensivo, né? A gente de primeiro tinha que ter uma fazenda de 1.000 hectares para você ter 1.000 cabeças de gado. Hoje isso quase não se vê mais aqui pelo processo intensivo, né? Uma pecuária intensiva, que é o nosso caso. Que a gente pega o subproduto que sai da agricultura, transforma em ração, que deprecia a nossa arroba na engorda ou na recria, no que seja. Então, o Nelore Dama está aí, né? Veio para fazer um diferencial, apesar de que o olho da dama brilha no confinamento. Eu sou uma apaixonada pelo confinamento. Confinamento? Sem dúvida. Independente de da conta fechar ou não, porque... né, que eu acho que quanto essa você ganha no confinamento? Brilha porque a cifra de milhões? Não conta não. Eu te confesso que
Nós já temos, é o segundo ano que o confinamento está inativo por questão das fêmeas, né? Que a gente fez muita receptora, a gente abateu os machos e depois as fêmeas a gente virou para reprodução e tal. Mas assim, eu já tentei até dar uma mascarada assim no custo, falar, não, para não tentar tirar o confinamento, sabe? Vamos manter, mas eu vi que realmente não fica dava. difícil. Doeu no bolso mesmo, e aí nós ficamos 2 anos aí com pouquinha coisa. Entendi. Liliane, você estava colocando toda a perspectiva da dama do agro, né? A gente sabe como que o meio rural, culturalmente, sempre foi um ambiente muito para homens, assim. Então, a gente sempre sabe que, assim, não é fácil para mulher. Tudo já começa assim, com um passo atrás. Tudo que vai falar, não, ela não entende. Não, ela não sabe fazer. Como que foi para você essa questão dessa jornada que eu imagino de conquistar esse espaço, né? Porque a gente vê que ainda hoje não é fácil. A gente vê hoje muitos proprietários rurais que não permitem ali com as filhas, esposas, participem do dia a dia da gestão do negócio, deixe lá passear, andar de cavalo e tal, mas fala assim, ah, não, isso aqui não é para mulher, né? Como que foi, porque com certeza foi essa a realidade que você estava inserida nesses últimos anos aí, né? Nessas últimas décadas que você veio crescendo aí. Não foi fácil. E eu tenho certeza que para várias mulheres hoje ainda não é. A gente tem uma resistência muito grande com os homens por acharem que nós não sabemos ou que não somos capazes. Por exemplo, eu teve lugar de eu chegar para comprar gado, porque a gente comprava desmama, que não conseguia atender, encher o nosso confinamento, eu tinha que sair em busca do bezerro de desmama. Então, eu já tive lugares que eu cheguei em fazenda que o produtor, o pecuarista, encheu o curral no meio dos bons, os ruins. Bezerro com problema de Achando casco, que ia. bezerro com algum outro tipo de deficiência, bezerro com queixo quebrado, tudo quanto é, desculpa, mas tudo quanto é pudriqueira jogava no meio do rebanho para eu levar enganada. Mas aí a pessoa acredita que a mulher possa ser assim, possa ser tapeada dessa maneira, e não era. Então eu apartava tudo. Só que aí vinha uma outra questão. Aí eu ganhava o nome de chata, de enjoada. Ah, vem aquela mulher que não gosta de boi, não sei que jeito. Não vou vender para ela não. Tudo isso resistência de homem. Entendi. Porque o Então meu é uma forma gado, velada também, né? exato. Não é que vai falar que ela não entende, mas Não. a forma de agir é como se estivesse partindo do pressuposto que você não sabe, então faz algo para às vezes tirar uma vantagem ou ganhar de uma forma indevida É. mesmo. Então, assim, a gente passa por tudo isso, sabe? Mas, assim, devagarinho você vai mostrando que é diferente, você vai conquistando seu espaço, você vai mostrando que você sabe, que você entende. Não vou levar. Esse eu não levo, esse eu levo. Aparta tudo. Ninguém compra gado pra mim. Eu compro meu gado. Eu vou pro curral, eu aparto. Eu gosto. Eu sei. Mas eu aprendi fazendo. Fazendo. Então, assim, com certeza já fui muito tapeada e às vezes a gente passa Assim, desapercebido. Claro que acontece, né? Mas olha, é hora da gente baixar a guarda, né? Assim, de os pais, os avós, os esposos, né? E trazer a mulher para junto, porque não é uma disputa. Não é uma disputa. É um caminhar lado a lado para o negócio. E muito além do que a gente imaginou que fosse. Né? Eu tenho certeza hoje que o meu sogro, meu marido, que eles enxergam a parcela de contribuição que eu tive para o crescimento do negócio. Eu tenho certeza disso. E por que não dar oportunidade para outras também, né? sim, sim. Então, eu acredito que, assim, e foram várias coisas, até mesmo, assim, coisas simples de ter que fazer acerto de negócio, que eu tinha o administrativo também. Eu já ouvi muito, olha, eu não acerto com mulher. Quando vocês quiserem receber, peça para o seu marido, para o seu sogro entrar em contato comigo. Caramba. Então, não fazia acerto comigo. É a pessoa que tinha que fazer o Tinha que pagamento. fazer o pagamento para mim, que comprava milho, comprava... Não acerto com mulher. Só com eles. Hoje a Meu gente dá Deus. risada. Mas na época você Que tinha ódio. vontade de sentar o pé na porta. Mas assim, enfim, hoje a gente... É um absurdo, né? Mas assim, aconteceu Mas é várias o que vezes. era a realidade, como que era Várias vista, vezes. né? Então a gente passava por tudo. A gente passava pela humilhação, né? Por Falta de respeito. algum processo até de agressão, né? Para você chegar hoje a ser uma motivação, a ser uma referência para várias outras pessoas, não é?
E isso é muito gratificante. Eu tenho certeza que o meu legado está sendo construído, vai ser deixado, e eu acredito que alguém um dia vai lembrar, poxa, você lembra dela, né? Ela fazia isso assim, assim. Você falou de palestras, você chegou a dar algumas palestras, foi convidada para dar algumas palestras, assim, aonde que foi que você chegou a dar, assim, alguns Já fui em eventos? vários lugares, né? Porque eu sou uma das campeãs do Prêmio Mulheres do Agro 2021, que acontece todo ano em São Paulo, né? Que reúne lá 2, 3 mil mulheres, né? Ah, Lá eu que contei minha bacana, história, né? Minha história foi uma das que bacana. campeãs, né? Dentre várias outras histórias, né? Mas já fui para vários lugares. Essa semana mesmo eu estive em Patos, já estive em São Paulo, já estive na região daqui também. Então, vários Caramba, lugares, mas eu não vou ensinar nada, eu vou contar minha história que talvez sirva de história, assim, de referência, de motivação para outras mulheres. A história dos meus 35 bois, ela é muito interessante quando você vê todo o material que a gente tem foto, tem tudo. E sábado, quando eu saí na palestra, que eu estava em Patos de Minas, teve uma senhora que chegou para mim e falou assim: eu tinha 10 galinhas. Eu, poxa, que bacana, a senhora tem granja de galinha e tal, né? Ela falou assim, hoje eu tenho 800 galinhas. caramba. Poxa, aquilo para mim foi sensacional. Ela se identificou com a minha história dos meus 35 bois, Boy, né? E isso que é gratificante, sabe? Você vê nas pessoas, a pessoa está precisando ouvir um pouco disso para ganhar um pouco de força e de energia e contar a sua história, que é motivo sim, de orgulho, sim, que às vezes sim, muitas pessoas não contam, porque as mulheres, elas têm que sair dos bastidores e vir à frente, porque elas também têm o mérito de uma fazenda bem-sucedida, do negócio que deu certo, da produtividade, que ela sabe a variedade que plantou, ela sabe o quanto custou o adubo que ela colocou lá, entende? sim, Isso é sim. ser mulher do agro, é saber disso tudo. É fazer parte É, do dia a dia e entender o que está acontecendo. exato, não é só nós ir ali agora no barracão e tirar uma foto na frente do trator bonito. Que adianta disso tudo, né? Sem toda essa essência, sem todo esse conhecimento para passar, assim, para ter história para contar, desde as mais simples até as mais Você falou complexas. da história de dirigir o caminhão lá quando tava o Thiago com 6 meses apenas, né, ali. E como é que foi assim, questão de trator, colheitadeira? Você já chegou a dirigir assim? Como que é? Já, os mais modernos hoje eu dou uma apanhada, né? Porque os meninos que lidam mais, mas assim, porque tem Da época do trator que CBT? tem uns trator que tem até senha para poder ligar hoje, mas que eu não sei, né? Mas assim, CBT você já freava na sim. lâmina, né, na época. É. E engraçado que deixa eu te contar uma coisa, isso assusta um pouco o pessoal, principalmente os novatos que chegam. Isso acontece mais hoje na fazenda de pecuária, porque às vezes eu passo a semana toda lá e menos aqui, né? Porque aqui, como a gente já tem uma equipe, como a agricultura nossa já está muito consolidada, muito certinha, muito tecnológica, né? Tá meio assim, é um negócio que só vai andar porque já está muito bem feito. E a pecuária nossa, a gente vem moldando já tem um tempinho, né? Pela área ser nova a fazenda. E então assusta o pessoal. A hora que me vê passando um trator, ou carregando um feno, ou carregando uma ração, ou então vacinando gado, ou montada num cavalo, desde as simples coisas que eu fiz o tempo todo. Eu saía da minha casa quando eu alugava pasto para manter boi, porque eu não tinha área para pôr boi, eu alugava pasto. Eu saía da minha casa 4, 5 horas da manhã, chegava 8 horas da noite. Lá tinha um senhorzinho já com um cavalo emprestado, esperando eu, pra gente rodar o dia todo atrás de boi. Emprestada. Emprestado. Eu, eu me recordo que um dia teve um estouro de uma boiada no curral e teve uns bois que machucou. A gente achou boi assim, escondido no meio da mata, depois de 15 dias, que tinha uma bicheira que você enfiava a mão dentro e rodava. Caramba. Você entendeu? E aquilo pra mim era, poxa, eu olhava pra trás, era eu e o senhor Simval, vou até citar o nome dele aqui, porque foi uma das pessoas que me ajudou, porque ele laçava e ajudava a derrubar, né? E eu curava, porque eu não tinha. Ali no meio do pasto. Porque Não até tinha então, viabilidade aí a pra. gente não pode ir contra também a lei da natureza, a mulher não tem tanta força física assim também, né? Pra mexer com boi. Era boi Era recria, né? Já tava beirando aí 14 arrobas, 15 arrobas, né? Então, assim, e tem isso também, né? O quanto que antecipamos o processo do gado. Você falando em boi hoje de 15 arroba, já tá no confinamento, já praticamente uma desmama, né? Aham.
Naquela época, não. 20 anos atrás, que Era isso? totalmente Não, o diferente. boi tinha que ter idade para ter peso. Hoje não existe isso Tinha mais, que né? ter Hoje é idade pra... precocidade, hoje é genética, né? A nutrição que melhorou muito. E o Socimval estava lá me esperando. E a Foram nossa muitos anos ele marmita, ajudando e ali. a nossa marmita do almoço já ficava no esticador lá, E aí você que a passava o gente dia almoçava, ali. passava o dia, eu chegava em casa à noite. Era você e ele dando o apoio ali. Lá onde era essa área alugada era. Você com seu cavalo, ele no outro. Os dois era dele, né? Ele Ah, os emprestava dois eram um, dele. era o cavalo emprestado. Então, Que assim, tem legal. muitas histórias para contar, entendeu? Era na lida mesmo, né? Literalmente ali no Então, chifre assim, do às boi. vezes hoje assusta eu montar num cavalo, o que eu for fazer, entendeu? Às vezes a pessoa fica, poxa, né? Então, quando a gente contrata, lá entra a equipe de novo, né? Que faz o intermédio. A pessoa já fala, né? Falou, olha, a Liliane é muito proativa, ela faz de tudo, né? Monta o cavalo, monta o trator, né? Faz, acontece. E às vezes intimida um pouquinho. Eu queria que ela contasse a história do gado lá na caminhonete. Ah, do bezerro? Ah, é. Conta pra Ah, nós, do Eliana. bezerro de Como é ontem. que esse bezerro foi parar? A gente tava vendo os stories indo pra cá. Os meninos, eu falei, cara, eu vou bater o carro. Eu dirigindo a caminhonete, eles falaram, cara, olha isso aqui. Ela pôs um bezerro dentro da caminhonete. Pede pra ela explicar como é que ele foi parar lá dentro, como é que foi essa história. Não, eu já fiz de tudo. Eu faço de tudo, na verdade. É porque é o seguinte, esse bezerro nasceu aqui ontem e a mãe dele teve um prolapso. Ela morreu. Ela teve uma hemorragia e morreu. E assim, no quente do negócio, eu falei, gente, o bezerro morreu junto já, vamos dar um jeito nessa vaca e tal, não sei o quê. Eu fiquei muito chateada e depois meu veterinário me ligou e falou, Liane, e o bezerro? Eu falei, não, o bezerro morreu junto. Mas você viu ele? Eu falei, você acredita que eu não vi o bezerro, não? Eu falei, mas que bobeira essa minha, gente? Se a vaca pôs o útero todo pra fora, o bezerro tá em algum lugar, uai. Né? Eu tava tão nervosa que eu nem... Falei, eu vou procurar esse bezerro. E achamos o bezerro com vida depois de muito tempo, na parte da tarde ontem. Ele tinha saído de Ele próximo. tinha saído de perto dela, muito longe dela. E ele escondeu no meio de uma madeira, embaixo de uma mangueira, e ele é meio marronzinho, que ninguém via ele. E ele só saiu quando o gado começou a andar perto dali onde ele estava, que ele saiu achando que era a mãe para mamar. Que aí nós também, né, bobeira minha, e eu falei, corri lá e eu falei, gente, não é que nós achamos o bezerro e agora? Porque aqui em cima eu tenho as doadoras, mas elas estão prenhas, não tem nenhuma parida, né? Falei, agora eu preciso achar um colosso para esse bezerro, né? Botei esse bezerro dentro do carro e fui embora. Aí eu desci na fazenda lá embaixo, numa amiga minha que tinha uma vaca recém-parida, que o bezerro tinha morrido. Ele mamou, colostrei ela e viemos embora com esse bezerro dentro do carro de novo. Então, assim, e ele ficou muito engraçadinho, porque parecia que ele estava mesmo dando uma volta na cidade, né? Super ativo. Tranquilo. E tá aqui em casa, aguardando a mãe de leite dele chegar, que eu já fiz a aquisição de uma vaca, que também perdeu o bezerro, que agora a gente coloca ele mamar nela. Tá certo. A história aí do bezerrinho que foi adotado. É interessante você ter falado como que é o cuidado tem que ter nessa questão do colostro, né? Que é o primeiro leite que tem ali, que ele tem componentes especiais, né? De imunidade, uma série de coisas que são essenciais ali para o desenvolvimento, né? Não, e tem muitas fazendas hoje, inclusive até eu tenho lá. Ai, Catarina. A gente tem o colostro, o industrializado, né? Que é em pó, que já vem, né? Que é só misturar água e dar. E tem fazendas de leite também que tem um banco, né? Congelado de colostro também, que é super importante. Entendi. Né? Que legal. Né? Eu costumo chorar fácil, a hora que me aperta eu choro, eu tava segurando, começa a mexer muito. Não, foi Porque a gente super fica legal. emocionado, né? Fica emocionado de contar toda a história, né? De ver, assim, o quanto a gente foi resiliente de estar aqui até hoje, né? De, assim, nunca foi fácil para mim. Nunca foi. E até hoje eu tenho dificuldade em muitas coisas, sabe? Às vezes tem hora que você se sente, assim, até meio frustrado. Talvez seja a palavra certa. Porque, às vezes, você... planeja uma coisa, né, idealiza o que vai ser e às vezes não sai do jeito que você planejou. Então, às vezes você fala, poxa, mas eu já fiz tanta coisa, né? Onde será que agora eu errei, né? Então, às vezes vem aquele sentimento de frustração. Mas a fazenda hoje, esse meio que a gente vive, é o nosso ganha-pão. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós fizemos disso e para isso.
Porque o produtor rural, além dele viver do negócio, ele vive para o negócio. Sim. Ele vive para o negócio, para a fazenda. Então, assim, a gente vive para o nosso negócio. Então, assim, é uma satisfação imensa. Eu quero que os meus filhos batam no peito e sintam orgulho da trajetória nossa. Orgulho. É um trabalho que ele tem um propósito muito grande, né? Eu brinco assim, imagina uma pessoa que trabalha numa fábrica de cadeira, por exemplo. Ele vai ter uma motivação de ganhar dinheiro, mas tirando a motivação de ganhar dinheiro, qual que é o propósito maior que ele vai ver na vida dele, né? Às vezes tem que fazer um esforço muito grande para aquilo ter algo grande. E eu vejo assim, no caso do produtor rural, você não tem que fazer um esforço muito grande para você visualizar, porque você faz parte de um milagre, né? Que é a produção do alimento. Você gera oportunidade de trabalho, você gera emprego, você gera renda para as pessoas, para as famílias. Então, você não tem que esforçar muito para ver que há um propósito maior do que apenas produzir e ganhar dinheiro, né? Tem algo a mais, né? Muito a E mais. que motiva a continuar ali, independentemente das dificuldades, né? E a gente agradece, assim, todos os dias por estar de pé, por Deus nos dar força para levantar todos os dias e recomeçar. Porque todos os dias é um recomeço. Tem tantas coisas que às vezes você precisa mudar de última hora e a fazenda ela não consegue ter aquela rotina talvez de um outro trabalho, porque cada dia amanhece uma coisa. Por exemplo, ontem mesmo esse bezerro, ele mudou o meu dia todinho. E além dele, ainda tinha uma égua que a gente tem aqui, que tem mais de 30 anos, já na fase final da vida. Nisso chegou o colaborador correndo, a égua tá deitada, não levanta, vamos lá, vamos fazer um soro nela, vamos dar uma ribada, de repente ela levanta. Então, assim, a programação que eu tinha de segunda-feira já não era a mesma mais. E aí é isso, né? Se lidar com essas expectativas, frustrações a todo momento e continuar. Mas eu gostaria que vocês voltassem numa outra oportunidade para a gente tomar um café lá no curral, na casa do Nelore Dama, que não é aqui na Primavera, Com né, certeza. para ver o sistema que a gente trabalha com o gado, né, todo o sistema, assim, todo o equipamento super tecnológico, né, a gente fez o investimento, é um investimento, né, que eu tenho certeza que tem um retorno, nem que seja no bem-estar daqueles animais que estão lá, que a gente preza muito por um zelo com os animais, com tudo que a gente faz, né, e eu sou uma apaixonada por tudo que eu faço. Maravilha, maravilha, Liliane. A gente fazer a nossa finalização, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, de estar gravando esse podcast conosco. Eu tenho certeza que haverão milhares de pessoas que vão assistir, e principalmente para as mulheres, como que essa mensagem vai ser tocante. E às vezes, para muitas que às vezes estavam até pensando em desistir nesse momento, que às vezes está passando uma situação mais difícil agora, pode ser uma mensagem de ânimo, de sobreforça para continuar, eu acho que o podcast, quando a gente joga ali nas redes sociais, é uma oportunidade de eternizar essa história, de eternizar essa mensagem, e por isso eu agradeço não só ter aceito nosso convite, mas por nos receber aqui também, pelo almoço maravilhoso, o franguinho caipira. Te agradeço por tudo aí, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. É o primeiro podcast que eu faço. Eu não ando tendo tempo, não é porque eu não queira, mas o meu tempo está muito assim, eu não estou conseguindo administrar muito bem isso, porque eu estou bem sobrecarregada. Mas assim, sejam sempre muito bem-vindos. A Fazenda está à disposição, eu também, minha família. E eu sempre falo uma frase onde que eu for, que eu passo, né, que até está nas redes sociais, que é muito finca butina. E o que é esse finca butina? Eu ouvi isso muito aqui. Vai, faça, trabalhe, não desista. Finca butina, vamos! Não sai não. Então não desista não. Porque problema todas as áreas têm, todo mundo tem, cada um com uma intensidade. Mas não desiste não, porque o sucesso é só consequência do nosso trabalho. Bem feito. Um dia ele chega. Maravilha. Vamos fazer a abertura? Lá ele. Desculpa, eu tava esquecendo. A gente trouxe Uai, mas você tava. Não, mas ele tava esquecendo. Eu tava esquecendo. Mas que isso. Uai, um pouco é a chave do carro. Você tá com meninos. Eu posso abrir Claro, aqui assim? pode, deve. Oi, gente, que legal. Um pequeno presentinho aí.
Um presente pra Personalizado mim. pra você. Sério? Não é a Ah, dama do não agro, né? Não é um alicatinho de unha, acredito. Nossa é um senhora, olha aqui, canivete ó. da dama Ó, do vocês já agro. sabiam, né? Gente do céu. E eu vou te contar uma coisa, não Esse sei aqui, nem abrir esse aqui. esse aqui, tem que puxar aí, não. Aí mesmo, vai Olha lá. isso. Ó o perigo. Que lindo, hein? Oh, muito obrigada, hein? Por Nossa, nada. sensacional, coisa ali. Eu adoro canivete, né? Ah, com O povo fica certeza. meio assustado, que onde eu vou, tô de canivete, né? De botina e tudo, mas nossa, sensacional, que lindo, viu? Maravilha. Muito obrigada mesmo, de Por coração. nada.